mas ore comigo. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, porque tu és digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Pedimos a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, para declararmos, ó Senhor, o nosso amor por Ti e a necessidade que nós temos de sentir Sua presença e de estar na Sua casa te adorando. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. É bom podermos estar na presença do Senhor, podermos adorá-lo, exaltá-lo, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, louvor e adoração. Nós estamos aqui esta noite para nós concluirmos esse tema a respeito do adultério e do repúdio, onde nós vamos aqui falar e encerrar esse assunto hoje. E na semana que vem nós iremos entrar em outro assunto. Qual é o outro assunto, Bibi? Bibi é minha secretária de palco, então ela vai falar para a gente o outro assunto da semana que vem. Depois do adultério e repúdio, existe um outro assunto. Nós encerramos Olha, esse é forte, hein? Lutando contra vícios e tragédias. Alguém tem casos aqui de algum caso na família de morte por tragédia? Alguém tem casos na sua família? Mortes estranhas? Morreu de forma estranha? Quem tem? Nós vamos saber qual que é o motivo disso, hein? Vamos descobrir. Teve um caso de uma vizinha que eu tinha, lá quando a gente morava nos Freitas, e ela conta que certa madrugada eles moravam na roça, precisado onde corta eucalipto, sabe? Na represa, numa casa no meio do calipeiro, e numa madrugada ouviu-se um barulho perto da casa, o marido dela saiu para ver o que era e nunca mais encontraram ele. Nunca mais encontraram o marido da mulher. Estranho, né? Mortes estranhas. Nós falamos a semana passada, isso aqui nós vamos falar sobre isso semana que vem, tá? Vamos encerrar o assunto aqui hoje, senão a gente mistura as conversas. Nós falamos na semana passada a respeito de a diferença sobre divórcio e repúdio, né? E nós falamos sobre o efeito causado do repúdio e do divórcio na vida das pessoas. Nós lemos aqui, vamos só para a gente poder relembrar, nós lemos aqui Malaquias 2,16, que diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz, Ele aborrece o repúdio. Em algumas Bíblias está escrito, Ele aborrece o divórcio. Em outras está escrito, o Senhor odeia o divórcio. Mas a palavra mais próxima do original aqui é repúdio. E a diferença entre divórcio e repúdio são coisas grandes. É uma grande diferença. Como eu expliquei, quando os discípulos, ou melhor, quando os fariseus foram questionar Jesus a respeito do divórcio, eles não necessariamente, ou naquele momento, eles não falavam do divórcio em si, mas sim do repúdio. Porque naquela época, as mulheres, na época de Moisés, as mulheres eram repudiadas. O que quer dizer repudiada? Eram rejeitadas pelos seus maridos e assim elas eram impedidas de casar-se novamente. Então, quando elas eram impedidas ou rejeitadas pelos maridos, e elas não podiam casar-se com outros homens. Por quê? Porque elas já estavam casadas com o marido anterior, mas o marido repudiava, rejeitava, mas podia arrumar outra, né? Engraçado isso, né?
As mulheres que lutem. Mas vamos ver. O repúdio envolve desonra. Repúdio é desonra, é rejeição. O repúdio gera ódio. E o repúdio gera separação. O repúdio gera adultério, traição, abandono de lar, ameaça, violência e indisponibilidade de querer restauração. É quando o relacionamento é intencionalmente inviabilizado. Então, o repúdio é algo intencional. Não é algo que você não controla. É algo que você tem um total controle. É mais ou menos assim. É quando a mulher fala para o marido, não toque em mim. Aí passa uma semana, aí o marido vai lá tentar namorar de novo, a mulher fala, não toque em mim. Aí passa mais 15 dias, o marido vai tentar namorar de novo, a mulher, não toque. Isso é repúdio. É o repúdio intencional. Pastor, mas existe casos e casos. Sim, existe casos e casos. Mas por isso que nós estamos aqui para tratar o problema disso. Então, se alguém tem algum problema de estar repudiando o marido, ou o marido está repudiando a esposa por algum tipo de problema, você deve procurar ajuda, porque senão o seu casamento está indo ladeira abaixo e sem freio para uma destruição, para uma separação. Divórcio é a carta. O que é o divórcio? O divórcio é a carta que... Como que eu posso dizer? É a carta, deixa eu ler aqui. O divórcio é a carta que formaliza o repúdio. Bom, já que você não me quer, é mais ou menos assim, ó. Já que o marido rejeita a esposa, então o divórcio é a carta que formaliza o repúdio. Então o marido que rejeita a esposa, ele deve dar uma carta de divórcio para a esposa e liberá-la para que ela possa se casar novamente. Isso acontecia na época de Moisés. Pastor, mas as igrejas pregam contra o divórcio. Eu também prego contra o divórcio. Eu não sou a favor do divórcio. Em ocasião nenhuma. Eu nunca apoiei nenhuma mulher divorciar do marido. Como eu falei outro dia, tem hora que dá vontade de falar, mete o pé e vai embora. Mas eu não posso fazer isso. Isso é antiético, é contra a ética cristã. Porque Deus, ele quer restauração. Deus, ele quer que nós nos restauramos. Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa de me responder, mas pensa só, tá? Responde para você mesmo. Quando você conheceu a sua esposa ou o seu esposo, vocês eram apaixonados, sim ou não? Só pensa, não responde. A minha esposa costuma dizer que ela não se apaixonou por mim. Não sei se isso é verdade. Porque casou comigo, né? Senão não tinha se casado. Mas geralmente as mulheres são assim mesmo. Não fui eu que apaixonei, ele que ficou em cima de mim querendo namorar comigo. Geralmente é assim. Mas pensa para você ver. Se você olhou para sua esposa ou para o seu esposo e se apaixonou por ela, e você não media nenhum esforço para estar com ele ou com ela, isso quer dizer que você, naquele exato momento, você estava apaixonado. O que é apaixonado? Você está muito mais do que amando, você está cego. Aquele é o momento da paixão, é o momento da cegueira. Esse amor inicial, ele é cego. Aí o pai chega na menina assim, na filha, e fala assim, filha, mas esse camarada não presta, não vale nada. Aí a menina fala assim, mas eu amo ele, pai. Aí o pai mostra, olha para você o que ele faz, olha ali o que ele faz, olha como que ele trata a mãe, olha como ele trata o pai, olha o que ele faz. Não tem problema, pai, eu amo ele. Apaixonado. Só que a paixão, ela passa, ela acaba. A gente tem que pensar nisso. O que a gente tem que entender, eu vou tirar o óculos para eu poder enxergar melhor. Ô louco, tá entendendo, né? O que a gente tem que entender é porque eu enxergo, não sei o que acontece, eu acho que eu enxergo melhor de óculos, mas o óculos me incomoda para falar, não sei. Eu prefiro falar sem óculos. Ele tem várias funções, Isso.
O que a gente tem que entender é que a paixão, ela é uma venda emocional que está sobre os nossos olhos, nos impedindo de ver o defeito das pessoas. Vamos lá. Isso aqui é uma frase minha, tá? Se você quiser anotar e colocar embaixo, by pastor Ezequiel, pode pôr. Ó. A paixão é uma venda emocional que está nos nossos olhos, que nos impedem de ver o defeito das outras pessoas. Isso é paixão. Por que a paixão ela é uma venda emocional? Porque quando estamos apaixonados, é pura emoção, não é nada de razão. Não é assim? Você é apaixonado, você não olha para a pessoa e fala assim, deixa eu analisar. A pessoa apaixonada não fala assim, espera, deixa eu pensar, deixa eu dar uma analisada aqui. Bom, ele até que é bonitinho, olhinho azul, trabalhadorzinho, legal, eu acho que tem futuro, sim. Ninguém faz isso. Alguém faz isso? Acho que vai dar certo no nosso casamento, porque ele trabalha, ele já tem uma empresa dele, ele é um cara, né? Acho que vai dar certo. Ninguém pensa assim. Ninguém pensa. A paixão, ela é pura emoção. Ela olha assim, eu estou amando. Cara, mas o cara não vale nada, mas estou amando. Olha, já viu? Tipo assim, eu largo tudo e vou embora com ele, se meu pai não deixar eu me casar com ela. Eu era apaixonado pela minha esposa. Não é mais, pastor? Não. Não sou mais não. Agora eu amo ela. As vendas emocionais da paixão, elas saíram dos meus olhos. Eu era tão apaixonado por ela, que um dia, eu cheguei na porta da casa dela, de carro, e falei assim, ou você vem embora comigo hoje, ou amanhã eu mato o seu padrasto. Aí ela também falou assim, opa, oportunidade. Juntou as coisas e foi embora. Isso é paixão. A paixão nos faz fazer coisas que nós mesmos duvidamos de nós. Por isso que as pessoas matam. A pessoa tira a vida um do outro por causa que ele está apaixonado. Se não vai ser minha, não vai ser mais de mais ninguém. Pá, mata. Porque ele está doente. Paixão é algo doentio. Ninguém, eu aqui para o pessoal da igreja, para os jovens, ninguém deve se casar apaixonado. Ninguém deve se casar apaixonado. Por quê, pastor? Porque a paixão passa. Aí a razão vem. E a hora que a razão vem, aí você vai ver o que você fez. Aí você fala assim, puxa vida, ainda bem que eu aprendi a amar a minha esposa e ela aprendeu a me amar. Senão a gente tinha tudo para dar errado. Nós namoramos, noivamos e casamos com 6 meses. Com 6 meses. Por causa da situação, é claro. É uma situação complicada na época. Não aconselho ninguém a fazer isso. Não aconselhei nem meu filho a fazer isso. Casou cedo demais, com 4 anos de namoro. Eu queria que pelo menos fosse mais 4, mas ele quis casar. Para saber bem com quem ele está casando, né? Brincadeira. O bebê é uma boa esposa, Wesley? É? Então tá bom. 3 meses de casado, é isso? Daqui 3 anos eu volto a fazer essa pergunta para você, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente deve separar, porque quando a gente começa a amar as pessoas, é quando a gente começa, a gente enxerga os defeitos dela. A gente vê que a pessoa está cheia de defeitos, mas a gente está disposto a lutar por isso e dar certo no nosso casamento, fazer o casamento funcionar. A paixão, ela deve virar amor. Então, quando a pessoa está apaixonada e ela casa apaixonada, e quando ela se casa e a paixão acaba, aí vem a razão, aí ela começa a falar, nossa, mas não era muito bem isso que eu queria, gente. O que eu fui fazer da minha vida? Agora é tarde demais. Eu digo assim, outra palavra, Pai Ezequiel, anota aí a frase. Quem não ora para casar, tem que orar depois que casa. Quem não ora para casar, tem que orar depois que casa. Porque depois que casou, irmão, 2 uma. Ou você fica com essa pessoa e tenta resolver a sua vida do jeito que Deus quer. Porque Deus quer, a Bíblia fala que nós temos que ser felizes com a mulher da nossa mocidade.
Ou você se resolve com essa pessoa, ou você vai destruir uma geração inteira, porque agora não é só você mais, é você, sua esposa e os seus filhos. É isso que a gente tem que pensar. Nós estamos olhando aqui, nós não temos que olhar para nós e viver só hoje. Se fosse para nós vivermos só hoje, nós estaríamos preocupados com o aquecimento global, sim ou não? Não. O problema é meu. Ah, mas vai aumentar 1 grau por ano, pastor. Daqui 10 anos são 10 graus a mais, um exemplo, né? Se fosse, não estava lascado. Mas, eu poderia muito bem dizer assim, meu filho que lute, o problema é dele. Estou nem aí com o aquecimento global, não estou nem aí com poluição, não estou nem aí com nada. Mas se nós pensarmos assim, nós estamos olhando só para nós. Agora nós temos que olhar para quem? Para a nossa geração. Nós temos que olhar para os nossos filhos, que estão por viver. Então, se houver um divórcio na família hoje, você está abrindo uma porta no mundo espiritual para que os seus filhos venham também se divorciar lá na frente. Tem casos que a gente encontra, é nítido assim, a gente olha, a gente viu assim, o pai e a mãe separou. Aí casou, separou. Aí a filha vai casar, vai separar também. Por quê? É normal, é simples. Não, normal, meu pai não deu certo, minha avó não deu certo, meu bisavô não deu certo, para mim não deu certo, eu vou separar também. E aí nós estamos criando uma geração que está se divorciando por qualquer motivo. Por isso que os discípulos perguntaram assim, mestre, é lícito o divórcio por qualquer motivo? Aí Jesus fala, aquilo aconteceu por causa da dureza do coração do homem. O que é a dureza do coração do homem? Porque o homem não estava disposto a aceitar o defeito um do outro. E aí, não deu certo, vamos separar, está tudo bem. Vamos lá. O casamento é uma aliança tão forte que só deveria ser anulada com a morte. Por que eu estou falando só deveria? Porque não é assim que funciona na prática. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, a palavra de Deus diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem ela quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Aqui Paulo ele está dando uma instrução. Paulo ele está ensinando que a mulher ela deve ser fiel ao seu marido. Só que, claro que nós não vamos pesar toda a responsabilidade do casamento somente na vida da mulher. Aqui tanto a mulher quanto o homem. O cônjuge que endurece o seu coração, repudiando o outro, desonrando a aliança de casamento, abandonando o lar, optando definitivamente pelo divórcio, está invocando a própria morte, como está escrito, até que a morte o separe. Por que nós lemos na quinta-feira passada que o espírito de adultério anda junto com a morte? Porque no altar, o que nós falamos assim? Eu, Ezequiel Endo de Oliveira, recebo Ana Cláudia Santos de Oliveira como minha única esposa, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separa. Você está declarando isso. Até que a morte nos separa. Você está declarando isso. Então, a partir do momento que a gente decide se separar, nós estamos falando assim, pronto, agora eu já posso morrer. Agora eu posso morrer, porque quando eu me casei, eu falei que até que a morte se separe. Agora eu estou me separando, estou dizendo que estou pronto para morrer, não é assim ou não? Estou pronto, pode vir me buscar, porque estou livre. Então, nós vamos entender aqui. Aplicação da lei do divórcio. Salmos 94, 20. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? O trono que faz injustiça em nome da lei? Agora, cada caso é um caso. E requer um conselho sacerdotal específico e requer muito bom senso. Por isso nós temos que entender o seguinte. Pastor,
O senhor autoriza, o senhor libera divorciar na sua igreja? Não. Mas pastor, e aí? Como que faz? Se a mulher apanha do marido, marido chega em casa, desce o braço na mulher, a mulher apanha, não aguenta mais viver isso. Como é que o senhor faz? A decisão é dela. Ela tem que tomar a decisão. Como que faz o marido que tem uma mulher que não cuida da casa, que não faz nada, não lava a roupa, não faz janta? Ontem eu estava pesquisando um pouquinho para mim poder refrescar a memória para eu dar o estudo hoje. Eu acabei encontrando um vídeo de um camarada que foi para a obra, trabalho pesado, cara de obra, trabalho, você vê que o ambiente é obra pesada, é trabalho duro. Aí os amigos sentaram assim no canteiro para almoçar e pegaram a marmita. Você viu? Ele abriu a marmita, o que tinha na marmita dele? Bilhete com ovo cru, feijão e arroz cru e o bilhete falando. Um ovo cru, arroz e feijão cru dentro da marmita do cara e um bilhete falando: já que você não presta, faça você mesmo a sua comida. Já que eu não presto, faça você mesmo a sua comida. Então, pastor, se eu tiver alguém na igreja e vier reclamar que a esposa está falando, a decisão é de cada um. Eu não posso decidir por ninguém. Eu não posso tomar partido nem pela esposa, nem pelo esposo. Não é o meu papel. O meu papel aqui é aconselhar e crer na restauração. Sempre eu vou crer na restauração. Sempre eu vou crer. Mas se a mulher falar, não quero mais. Se o marido falar, não quero mais. Eu não posso obrigar ninguém a ficar junto, como eu não obriguei. Já tivemos alguns casos aqui na igreja. Não obriguei a ficar junto. Quer separar, irmão? Fica à vontade. Só que nós temos que entender que o prejuízo da separação é muito maior do que o prejuízo da reconciliação. Muito maior. Os benefícios da reconciliação também são muito maiores do que qualquer benefício da separação. Separação não envolve somente separação. Eu vou me separar e vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. Um dia eu ouvi alguém me disse assim: quer conhecer a sua mulher? Case-se com ela. Quer saber quem ela é de verdade? Se separe dela. Porque não é simplesmente separar e está tudo bem. Não, cara, você tem bens conquistados junto com a sua mulher, você tem crianças envolvidas, você tem um monte de situações que vai trazer prejuízos futuros. Não é simplesmente separei e está tudo certo. Não funciona assim. Não funciona. A separação é como você estivesse rasgando alguém no meio. É como você estivesse se rasgando. A dor do divórcio é algo que vai rasgar você no meio. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que depois que a gente casa, nós nos tornamos uma só carne. Se nós somos uma só carne, quando a gente se separa, a gente está se cortando. A gente está se matando. Vamos lá. Cada caso é um caso e requer um conselho sacerdotal específico e requer muito bom senso. Não se pode fazer de uma decisão judicial específica uma regra generalizada. Ponto. O divórcio nas Escrituras, Deuteronômio capítulo 24, versículo de 1 até o 4. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, porém encontrar nela algo que ele reprova, olha que interessante. Então tá fácil. A Bíblia está falando assim, ó, vamos ler a ponta aqui. Se um homem se casar com uma mulher, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, algumas traduções sim, por algum motivo qualquer, tem alguma tradução que está escrito isso. Se for a sua, você me fala. Dará uma certidão de divórcio. Ou seja, primeiro, o homem casou com a sua mulher, não a quis mais. Houve o repúdio. Ele se casou e não a quis mais. Repudiou.
por algum motivo, aí agora vem o divórcio, dará então a certidão de divórcio e a mandará embora. Ele vai chegar na mulher, já que ele repudiou, agora a lei, Moisés escreveu a lei dizendo, você vai ter que dar uma certidão de divórcio para ela e ela vai para casa. Vamos seguir aqui. Se depois de sair de casa, ela tornar ela se tornar mulher de um outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, dará também uma certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá se casar com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável ao Senhor. Não tragam um pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Aqui é uma lei de Moisés. E quando você pega essa lei de Moisés e você compara com o código, que eu sempre falo aqui do código de Hammurabi, que era a lei que regia os povos antigamente, além das leis celestiais, que eram os 10 mandamentos e as leis que Moisés recebia, tinha também o código de Hammurabi, como se fossem as leis terrenas naquela época. E na lei, no código de Hammurabi, eles acrescentaram, eles colocaram a lei de Moisés e ainda acrescentaram e disseram, pois se o marido que der a carta de divórcio para a mulher, ele tem que devolver ainda o dote que foi pago para ele se casar com ela. Ela não simplesmente vai embora para casa. Vou embora de mãos abanando, não. Quando você se casou, foi pago um dote. Agora você tem que pegar esse dote e levar com você de volta. Isso por quê? Para que houvesse uma dificultação, uma dificuldade, para que não ficasse se divorciando por qualquer motivo, de bobeira. Por quê? Porque dificulta as coisas. Se eu casei com a minha esposa e o meu sogro me deu um dote, pagou um dote para mim, e agora que eu preciso de mandar ela embora, eu tenho que devolver o dote, e se esse dote me trouxe a riqueza que eu tenho hoje, quer dizer que eu vou voltar à pobreza. Então, eu vou precisar de restaurar com a minha esposa ao invés de mandar ela embora. Era assim que funcionava. Vamos lá. Os princípios de Deus para o casamento. 1 Coríntios capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em uma mulher. Ou seja, é bom que o homem viva só. Isso é o conselho de Paulo, tá, gente? Paulo está aconselhando lá os seus fiéis da igreja de Corintos, tá? Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com as suas mulheres, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois se unem de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Aqui é uma lição que Paulo está dando a respeito do casamento. Paulo está falando assim, que o marido deve cumprir os seus deveres. Obrigado, a palavra sumiu. Os seus deveres como marido com a esposa, da mesma forma a esposa com o marido. E depois ele vai falar o que é esse dever. Mais para baixo ele vai deixar bem claro que qual é o dever. O dever do marido é dar prazer para a mulher. O dever da mulher é dar prazer para o marido. Aí a Bíblia vai dizer que o marido não tem autoridade no seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, se a mulher olhar para o marido e falar para ele assim, você está... Esse corpito aí está meio fora de forma, vamos dar uma melhorada nisso aí? É o direito dela. Ela tem direito de olhar para nós e falar isso. Aí a minha esposa chegou em mim hoje
eu fui tomar café, porque nós estamos num propósito forte. Nossa primeira refeição está sendo meio-dia. Só que daí eu quero tomar café, eu quero almoçar, né? Porque meio-dia já é hora de almoço, né? Aí ela não deixa eu comer pão. Pastor, mas isso não é autoridade de casa? Mas é dela, isso aqui é dela. O que eu vou fazer? Ela que manda aqui. Ah, nem pensa. É ela que manda, porque assim, é como se eu olhasse para ela e falasse, ó, esse corpo é meu. Eu que mando aí, vamos melhorar isso aí. E da mesma forma, ela tem o direito de olhar para mim e falar, vamos melhorar isso aí. Vamos para o médico, vamos fazer exames, vamos ver como é que está o coração. Eu falo para você, irmãos, eu estou no bico do corvo. Vamos lá. Então, aqui a palavra, ela está dizendo o quê? A palavra está dizendo que a mulher manda no corpo do homem. A mulher que tem autoridade sobre o corpo do homem. O homem não tem autoridade sobre ele, sobre o corpo dele. Porque os dois são uma só carne. Se eles são uma só carne, então quer dizer que a mulher pode determinar o quanto que o homem vai malhar, o quanto que o homem vai comer. Ela que, porque é dela, o corpo é dela. Da mesma forma, o homem também tem autoridade sobre o corpo da mulher. E nós temos que levar em consideração, claro, tem que haver o que é um bom senso nessa história, lógico. Não vai chegar na sua casa lá, Saulo, e falar, esse corpo aí é meu, vou resolver uns negócios aqui agora. Não vai dar certo isso aí. Aí você vai ligar para ele, pastor, deu problema aqui em casa, fui aplicar essa teoria da Bíblia aí, deu ruim. Eu falei, não, irmão, tem que ter bom senso no negócio aqui, cuidado. Mas nós temos que entender que, quando a Bíblia fala que são os dois uma só carne, a Bíblia está declarando que nós somos uma só carne no sentido de que eu não mando mais em mim, mas quem manda em mim agora é a minha esposa. A minha esposa não manda mais nela, mas quem manda nela agora sou eu. Então existe uma troca ali, uma troca de autoridades. Por isso que quando o Rafael sair de casa, o Williano, você que manda nele. Você fala assim, olha lá o que você vai fazer com o meu corpo, hein? É isso que você tem que fazer. Viver uma só carne é viver em sintonia conjugal. Tem que haver uma sintonia. Viver numa só carne, viver debaixo do mesmo teto, tem que haver muita sabedoria para viver junto. Não é fácil, gente. Você acha que é fácil viver? Faz 22 anos que eu sou casado. São 22 anos. De tempo em tempo a gente passa uma dificuldade numa provinha. Por quê? Não é fácil. Pastor, já teve um momento que vocês já quiseram chutar o pau da barraca? Sempre. Sempre. Por quê, pastor? Porque não é fácil. São duas cabeças diferentes. Educações diferentes. Dificuldades diferentes. Necessidades diferentes. Traumas diferentes. Como que vocês se resolvem, pastor? Eu entendendo ela e ela me entendendo. Eu sei por que algumas coisas ferem moralmente ela, e ela sabe por que algumas coisas me ferem moralmente. Então existe ali um consenso. E a gente deve saber disso. Pastor, mas é o seguinte, a minha mulher, eu chego em casa todos os dias e ela já chega, ai, que dor de cabeça, e está difícil, pastor, a situação. Faz igual eu, já anda com o anador no bolso. Chega em casa, dá um beijo e já coloca o anador em cima da mesa. Tá? Toma já, irmã. Toma já, porque hoje não tem dor de cabeça, não. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó. Ou melhor, Paulo, ele disse, se houver separação, que seja por um tempo, para que o diabo não vos atente. Existe uma necessidade, às vezes, de uma abstinência, existe, mas deve ser por um tempo. Porque a área que o diabo mais trabalha é na área sexual. A área que o inimigo investe pesado é na área sexual. Por quê? Porque é o único prazer carnal que Deus deixou para o ser humano. Deus deixou para a gente. Aí o diabo veio e quer corromper isso. E aí você que não dá atenção para sua mulher,
você vai arrumar problema para a sua vida. A mulher que não dá atenção para o marido vai arrumar problema para a sua vida. A abstinência só deve ser feita com a intenção expressa de se dedicar-se à oração ou algum motivo de saúde. Então tem que haver, passando esse período, tem que haver uma intenção de retornar-se à relação novamente. Porque o diabo ele está de olho nas nossas fraquezas. A Bíblia fala que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar, esperando uma oportunidade para nos tragar. Então quando ele olha, fala, está faltando ali isso. Imagina, cara, pensa uma coisa para você ver assim, ó. Imagina você no deserto, um calor de 50 graus, arrebentando tudo. Você, crente, mas crente, sabe aquele crente mesmo assim? Igual o Rafael, assim, que saiu de lá, agora veio crente. O cara veio crente. Aí a Eliana fala pro Rafael assim, ó, não beba nunca mais em sua vida. Nunca mais. Aí tá lá no deserto, calorzão. Aí o diabo é assim, Rafael, ó. Aí ele olha pro Rafael assim, Rafael, eu sei que você gosta. Eu sei. Aí ele anda do ladinho e fala, tá calor, né, nego? Calor. Tá com a boca seca, né? Aí o Rafael faz, sai até poeira da boca. Aí o diabão vai enfiar a mão assim no bolso, arranca uma gelada, trincando. Olha pro Rafael assim e fala, bora. Aí o Rafael fala assim, cara, mas eu sou crente agora. Eu prometi pra minha esposa que eu não vou beber mais. Aí o diabo fala, que isso, cara? Você tá morrendo de sede, cara. Toma aí, velho. Um golinho. Ó, se você não beber, você vai morrer, cara. Você vai morrer desidratado, velho. Toma, cara. Aí eu falava, rapaz, não vou tomar não esse negócio não, rapaz. Toma, cara. Olha só, você está desidratando, você não vai aguentar chegar onde você vai chegar. Você tem que tomar um golinho. Aí você pensa assim, mas só um golinho, né? Só para dar uma olhada nas palavras aqui, né? Não tem problema tomar um golinho. Meu irmão, daqui a pouco vai dar a garrafa toda aqui. Tem mais uma aí, desce mais uma aí para nós. E vai. Por quê? O diabo, ele sabe onde toca. Exatamente, ele sabe aonde toca, ele sabe a sua fraqueza. Por que ele sabe a sua fraqueza? Porque ele te conhece. Ele sabe quem você é. Nós temos que entender, para nós compreendermos o que eu estou falando, gente, primeiro, você tem que entender no mundo espiritual, você tem que saber. O mundo espiritual, ele é real e existe. Ele é real. E o diabo, ele está fazendo o quê? Ele está nos cercando o tempo todo e apresentando para nós o quê? Os pratos de lentilha do mundo. Todos os dias ele apresenta algo para a gente. Todos os dias ele apresenta algo. Aí, se você não está bem com a esposa, se você não está bem com o esposo, o diabo vai mandar uma piriguete lá para atormentar a sua vida. Pode ter certeza disso aí. Vai mandar um bombadão lá para atormentar a sua vida. Pode ter certeza disso aí. Por quê? Porque ele sabe o que você está mais precisando. E o que você mais está querendo. E ele vai apresentar para você sempre, aos seus olhos, o melhor. Então, cuide. A mulher deve cuidar do marido. E o marido deve cuidar da esposa. Pastor, o que fazer se eu estou arrependido de ter casado? Casei e me arrependi. E agora, pastor, o que eu faço? Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia no 1 Coríntios, capítulo de número 7. O versículo eu não lembro qual que é, que eu não anotei. Mas vamos lá, está falando assim, ó, tenta achar aí. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, solteiro. Mas se não consegue se controlar, case-se, porque é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Aos casados eu dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor,
que a esposa que não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente, e ela dispõe-se a viver com ele, então não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Assim, se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente se separar, se o descrente quer se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de uma servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou se você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. É interessante que Paulo, ele fala assim, ó, primeira fala de Paulo, ele fala assim, ó, ele diz assim, aos casados eu dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que se permaneça sem se casar. Então, se reconcilie com ele e o marido da esposa. Aí depois, mais para baixo, ele vai falar assim, ó, vou ver se consigo encontrar. Meu Deus, o marido e uma mulher, o marido. Não achei. Depois ele fala assim, ó, digo eu, não Deus. Ele usa essa, aqui, achei, sem querer. Aos outros, aí ele vai falar assim, ponto, beleza. Aí ele continua dizendo, aos outros, eu mesmo digo. Aí Paulo está falando, esse conselho é meu. Eu vos estou dando esse conselho. E não o Senhor. Aí ele está falando assim, isso aqui não é uma revelação de Deus, é um conselho que eu estou te dando. E não o Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dele. Paulo está falando o seguinte, assim, ó. Por que Paulo está falando, esse conselho sou eu que estou dando, não o Senhor? Porque tem muitos casos que a irmã ou o irmão tem um marido que não é crente, uma mulher que não é crente, mas o marido se dispõe a viver com ela, não impedindo ela de ir para a igreja, não impedindo ela de ser crente. Paulo está dizendo assim, continue com ele. Porque Paulo, ele está falando assim, mas se a mulher quiser se divorciar, ela tem o direito de se divorciar. Por que ela tem o direito de se divorciar? Porque Paulo mesmo, depois ele vai dizer assim, ó, porque nós não fomos criados para viver debaixo de escravidão. Aí Paulo falou assim, nós fomos chamados para viver em paz. Por isso que nós temos que zelar pelo nosso casamento. Nós temos que zelar pela nossa família, pela nossa esposa. Nós maridos principalmente, nós temos que proporcionar paz dentro da nossa casa. Nós temos que proporcionar segurança dentro da nossa casa. Por quê? Porque Deus nos chamou para isso. E Paulo está dizendo isso. Pastor, mas a mulher não é crente e o cara tem que continuar. Mas se ela, Paulo está dando conselho, se ela quer continuar casado com você, continue casado com ela. Não precisa se divorciar. Porque Paulo, ele é defensor da restauração também. Vamos lá, vamos seguir aqui. E se o casamento é insuportável, pastor? Tem um casamento insuportável. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 até o 11 diz assim, separe e fique solteiro. Esse é o conselho de Paulo. Se você não quer separar e ficar solteiro, lute pela restauração e reconciliação. Creia que Deus pode mudar a pessoa. Creia que Deus pode mudar a história dessa pessoa. Então nós temos que entender o que Deus preparou para mim,
O que Deus preparou para você é restauração. É restaurar nossa família. É restaurar nossa casa. É restaurar nosso casamento. É lutar para que nossos filhos olhem para nós e sintam orgulho de nós. Que nossos filhos olhem para nós e falem assim: rapaz, eu quero ter um casamento igual ao meu pai que minha mãe tem. Que as nossas filhas olhem para nós e falem assim: olha que pai lindo que eu tenho. Quando eu me casar, eu quero um marido igual ao meu pai. A pergunta que eu faço e fica no ar, não me responda, é se você teria coragem de olhar para sua filha e falar assim: caso com uma pessoa igual ao pai aqui. Ou você ter coragem de olhar para o seu filho e falar assim: ó, é isso mesmo, você tem que ser igual ao pai. Copia o pai aqui. Se você tem coragem de falar isso, parabéns. Você está sendo um grande pai. Um grande marido. Mas se você falar assim: rapaz, tem coisa que não vai dar certo não, se fizer igual eu. Então tem que começar a rever algumas coisas em nossas vidas. Tem que começar a rever algumas coisas na nossa casa, na nossa família. Deus nos chamou para nós sermos felizes. Eu vou voltar naquela frase que eu falei lá no começo. Quem não ora para casar, ora depois que casa. Se você não pediu direção de Deus antes de casar, agora que você está casado, ora para Deus restaurar a sua família, a sua casa, o seu casamento, o seu laço com a sua esposa. Pastor, mas eu não estou conseguindo amar mais ela, eu não estou conseguindo sentir mais nada por ela. Ora. Lembra que eu falei lá no começo, você se apaixonou por ela uma vez, sim ou não? Se apaixona de novo. Se apaixonou por ele uma vez, se apaixona de novo. Dá um jeito de fechar os olhos para os defeitos e começa a ver as qualidades. Investe nesse relacionamento outra vez. Volta a ser adolescente de novo, se for necessário. Mas restaura o seu casamento, não joga fora. O bem mais precioso que Deus te deu aqui na terra é a nossa família. Que Deus reservou para nós é viver em paz. Maridos, dê paz à casa de vocês, dê segurança à casa de vocês. Traga uma sensação de tranquilidade dentro do lar de vocês. Não seja marido briguento, truculento, fala alto, gritador. Seja um marido que a sua presença traga respeito. A sua presença tem que trazer quando você chegar, as pessoas falam: nossa, chegou, o paizão chegou, e o pai está aí, ó. Lembra antigamente quando você chegava: eu vou contar para o pai, você ficava daquele jeito. Vou falar para o pai. Nossa, não fala assim. Você dobrava o joelho, pelo amor de Deus, conta para o pai. Porque o pai tinha respeito antigamente. A palavra pai pesava. A palavra pai tinha valor. E hoje perdeu o respeito por quê, pastor? Porque nós, às vezes, perdemos o respeito. Porque os maridos estão deixando de proporcionar esse respeito dentro de casa. Esposas, sejam sábias, sejam inteligentes. Proporciona um lar confortável para o seu marido. Proporciona um lar que o seu marido sinta muito mais prazer de estar nele do que no trabalho. É tão ruim quando o marido fala: eu prefiro ficar trabalhando do que em casa. É tão ruim ouvir isso do marido. A casa é um ambiente que deve ser um lugar de refúgio para a nossa mente. Nós maridos temos que ter prazer de chegar em casa, e nós temos que chegar em casa e sentir paz. Aquele é o melhor lugar do mundo para nós estarmos. Ali é um ambiente mais gostoso de estar, perto dos meus filhos, perto da esposa, dentro da minha casa.
Esposa, lute para que esse ambiente seja o melhor ambiente para o seu marido, para os seus filhos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Agradecer ao Senhor? Deus abençoe todos vocês.